Bom, então dando continuidade à aula passada, a gente terminou a aula falando desse exercício aqui, que era o caso das forças, né, ou dos esforços que são exercidos no eixo de uma bomba, né, de uma bomba de deslocamento positivo. Essa bomba era de duplo efeito, né, então o que a gente calculou foram os esforços na haste, né? Então, né, no momento que a bomba ia da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a gente calculou quais os esforços que são exercidos na haste da bomba, né, pelo fluido que está sendo bombeado e aspirado, né? E aí a gente determinou a potência, né, quanto de força que é desenvolvido na haste para o dimensionamento desses dispositivos. Então, na verdade, o que acontece é que uma bomba de deslocamento positivo, assim como a gente vai ver na questão de compressores de deslocamento positivo, eles são muito mais dimensionados, né, ou a questão é muito mais a resistência mecânica dos dispositivos do que propriamente quanto de pressão que ele fornece, que foi o caso, que foi a questão que a gente estava analisando nas bombas rotativas, né, nas turbobombas, porque é o que a gente já vem falando, né? Esses dispositivos alternativos, eles não geram pressão, eles na verdade, eles vão exercer uma resistência à pressão que o processo está demandando. Então, esses dispositivos de deslocamento positivo, eles têm capacidade, vamos dizer assim, teoricamente, né, infinita de gerar pressão. A menos que alguma coisa não quebre, né, ao menos que alguma coisa... Enquanto todos os elementos da bomba resistem, ela vai fornecendo pressão indefinidamente, tá? Então a gente fez esse exemplo, né, mostrou os casos da bomba da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, e aí a gente terminou a aula passada nesse slide aqui, mostrando de forma bem geral, né, como é que é o gráfico da eficiência da bomba, aqui para o caso de uma bomba alternativa, né? A eficiência, a potência absorvida e a capacidade. Ela tem essa característica da capacidade ser paralelo aqui à pressão, né? Porque é aquilo que a gente já vinha falando também. A vazão da bomba, né? Então, aqui a gente tem eficiência e capacidade, né? No mesmo eixo tem as duas grandezas aqui, né? Então, se a gente estiver olhando essa curva aqui, né? A gente olharia aqui para a eficiência entre 0 e 80%, e se a gente estiver olhando a capacidade, seria entre 0 e 80 galões por minuto, né? Então, o que a gente tem aqui é uma variação muito pequena da vazão em função de uma faixa ampla de diferencial de pressão, né? Porque aquilo que a gente estava falando, a bomba ela reage à pressão que está sendo exercida ali pelo sistema, né? Ela não fornece pressão. Então, qualquer que seja a pressão, ela vai funcionar. Então, a gente tem que ter eventualmente uma válvula de alívio para não deixar essa pressão subir muito. E aí, né, o que acontece é que a eficiência vai caindo um pouquinho à medida que a pressão aumenta, porque a gente tem a eficiência volumétrica, né? A partir de uma determinada pressão na descarga, a gente começa a ter recirculação do fluido, né? Voltando para a admissão, tá? E aí, eu estou mostrando aqui essa questão, né? Da capacidade contra o delta P, né? Pela bomba. Mas outros fatores devem ser analisados, né? Então, você como engenheiro, na sua vida profissional, você tem que analisar compatibilidade do fluido, disponibilidade, sei lá, em estoque da sua empresa, se existe uma bomba já disponível. Então, é o que eu sempre gosto de enfatizar, né? A gente tem, de forma didática, assim, né, uma série de limites operacionais, né? Mas você tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque na vida real tem um monte de fator que te faz sair um pouquinho fora de uma faixa ou outra de aplicação, né? Então isso tem que ser sempre levado em conta, um monte de fator. Então, num curso de graduação não tem muito jeito, a gente tem que ficar amarrado a algumas as questões didáticas, né? Mas na vida real vocês vão ver, né? Ou quem já está estagiando e que já está acompanhando isso aí, já está percebendo que na vida real tem
muitos fatores que influenciam na tomada de decisão do engenheiro, né? Então vocês sempre tem que tomar cuidado e olhar, né? Ter uma visão holística, né? Que o pessoal fala, uma visão abrangente de todo o processo antes de tomar a decisão, tá? Bom, aí só dando mais alguns detalhes aqui, né? A gente já tinha falado da bomba de ação direta, só mais alguns detalhezinhos adicionais, né? Que é aquela bomba que, lembra, que não tem um sistema de biela-manivela e ela não é acionada por um motor elétrico, né? Então isso daqui, eventualmente, quando no seu processo você tem uma linha de vapor, esse tipo de bomba aqui, além de ter menos parte móvel, né? Ela aproveita o vapor que eventualmente está sendo desperdiçado ou que está sendo produzido, né? Eventualmente a demanda de vapor não é máxima o tempo todo, então eventualmente você pode ter em algum momento o uso do vapor por aqui, né? E já que na verdade o vapor está sendo produzido, eventualmente se isso não for adicionar muita carga no seu sistema de vapor, vale a pena colocar uma bomba desse tipo aqui, né? Tá, então aqui é aquilo que a gente já tinha falado na aula passada, né? Na semana passada. Existe um sistema de acionamento direto, né? Por onde a gente tem a pressão indo para um lado e para o outro de um pistão, e esse pistão que aciona lá o pistão do compressor, né? Então aqui é o pistão do sistema de vapor, e a gente tem do outro lado o pistão do sistema de compressão em si, né? Então essa aqui é uma bomba de duplo estágio, né? Desculpa, de duplo efeito. Então a gente tem, no momento que ela vai para a direita, ela comprime e aspira e succiona, né? E no momento que ela vai para a esquerda, ela comprime por esse lado aqui da câmara e succiona pelo outro lado da câmara. Então é uma bomba de duplo efeito, né? Ela aspira e comprime sempre a cada curso dela, né? De ida e volta, ela comprime duas vezes e admite duas vezes, tá? Certo? Aqui é só uma outra configuração, né? Aí a, é, o pessoal tem que ter muita criatividade, né? E aí vale mais a criatividade para desenvolver dispositivos desse jeito, né? Claro que aí depois tem toda a questão de resistência mecânica, de funcionamento e tudo mais. Mas no desenvolvimento desses dispositivos de deslocamento positivo, né, os volumétricos, existe muita questão de criatividade mesmo, né? De imaginação para desenvolver esses dispositivos de bombeamento e de compressão, né, que é o que a gente vai começar a ver hoje também, tá? E aí tá só um detalhezinho, né, um slide com uma bomba desse tipo, e aí esses números aqui, eu coloquei no próximo slide aqui, né, a legenda de cada uma delas, né, para quem quiser ter uma ideia melhor, e aí esse esquema eu peguei lá desse Pump Handbook aqui, do autor Karasik. Então tem todos os elementos, toda a descrição aí, né, do sistema do lado do vapor e do lado da compressão, né? E aí de novo, né? Aqui está uma outra configuração, um pouco talvez difícil de ver, né? Pelos cortes aqui que a gente tem nesse dispositivo, mas eventualmente quando ela vai para a direita, uma dessas duas válvulas abre e a outra fecha, né? Então a válvula de descarga abre, não sei se é a de cima ou a de baixo. Então aqui a gente pode até ver, né? 85. Ele não fala, ele não diz se é de entrada ou de saída, só fala que é uma válvula de metal, o assento da válvula, a mola da válvula, então ele também não descreve aqui qual que é de admissão, qual é de descarga, mas a gente vê duas válvulas aqui, né? Na hora que ele vai para a direita, uma delas abre, a outra fecha, então uma é de admissão, outra de descarga, enquanto do outro lado acontece o inverso, né? E quando ela vai da direita para a esquerda, acontece o inverso, né? Bom, aí esse tipo de bomba, né, geralmente tem um ou mais cilindros de vapor, né? Então a gente pode ter mais de um acionamento aqui de vapor. O pistão do vapor conectado diretamente ao pistão do líquido, né? Então esse mecanismo aqui, né? Esse eixo conectando os dois pistões. E o mecanismo atuador da válvula de vapor para sincronizar o movimento alternativo, esse mecanismo atuador aqui, né? Então ele está sincronizando o movimento de compressão e de sucção aqui no pistão do compressor
com a abertura e o fechamento da válvula de vapor, né, para encaminhar para a esquerda ou para a direita, através desse mecanismo aqui de sincronização, tá? Que faz a sincronização de todo o dispositivo. Tá? Bom, então, esse é um detalhezinho adicional, né, desse dispositivo. Aí uma comparação, né, bem também geral, né, entre as turbobombas e as bombas alternativas, né? As primeiras bombas hidráulicas, né, aquilo que a gente estava falando, né, elas eram alternativas até mesmo por essa questão de ser uma coisa relativamente intuitiva, né? Você tem um elemento que você fornece energia mecânica e você fornece movimento a esse elemento, ele eventualmente vai deslocar o fluido respeitando, né, o mesmo movimento do órgão que você está fornecendo energia. Então, a bomba de pistão, a bomba de engrenagem, a bomba de lóbulos, né? Então, as bombas alternativas, normalmente, elas são baseadas em pressupostos, assim, ou em princípios de funcionamento muito mais isso que eu estava falando, né? Baseado um pouco na criatividade ou na inventividade das pessoas, né? E aí, eventualmente, depois o engenheiro entra mais para dimensionar a questão de resistência mecânica, de otimização, né? Quer dizer, é, não estou dizendo que isso é papel de não engenheiros, né? Na verdade, isso é papel fundamental do engenheiro desenvolver e projetar uma bomba dessa, mas a questão é que isso é tão intuitivo que, assim como foi o desenvolvimento de carro, né, de turbina, locomotiva, a locomotiva a vapor ela se desenvolveu antes dos estudos de termodinâmica, né? E os estudos de termodinâmica, na verdade, a motivação, né, dos estudos de termodinâmica é muito mais para otimizar o processo de conversão de energia térmica em trabalho, né? Então é mais ou menos o que acontece aqui, né? As primeiras rodas d'água foram desenvolvidas há muito tempo atrás, muito antes de qualquer conhecimento de hidráulica, né? Qualquer conhecimento formal de hidráulica. É, então a questão é muito mais essa, né? Existe muito desenvolvimento intuitivo que precisa ser validado, é claro, né? Para não ter acidente, para ter otimização, pra você não gastar, sei lá, 2 cavalos de potência para bombear meio metro de líquido, né? Meio metro de altura. Então, o nosso trabalho, além de desenvolver, é otimizar esses processos, né? E as turbobombas, né, elas vieram, aí não tem muito jeito, né? As turbobombas, elas foram desenvolvidas, como elas são baseadas em princípio de mecânica dos fluidos, né? De relações entre variação de quantidade de movimento angular e torque aplicado. Aí são dispositivos que foram desenvolvidos a partir do conhecimento teórico de mecânica dos fluidos. Então, elas foram desenvolvidas e aperfeiçoadas com o passar do tempo, mas muito depois das alternativas. Então, porque é aquilo que a gente viu, né, que vocês calcularam até na prova, né, o triângulo de velocidade, aquelas relações entre torque, potência, head e variação de quantidade de movimento angular, essas coisas só são possíveis graças ao teorema do transporte de Reynolds, né? Que tem um desenvolvimento, vamos dizer assim, um pouco mais recente do que os primeiros dispositivos que fornecem energia para o fluido. Né? Tá? Então é isso, né? As bombas alternativas são baseadas muito em conceitos intuitivos e as turbobombas um pouco mais em conceitos teóricos, né? De mecânica dos fluidos. As turbobombas, né, elas têm essas vantagens, elas têm menos peças, né? Então, se vocês lembrarem como é que era uma bomba por dentro, na verdade, né, a bomba mesmo, que a gente chama, o elemento que fornece energia para o fluido, é só o impelidor, né? É só isso daqui, ó. Quer dizer, o conjunto impelidor e carcaça, né? Claro que a carcaça desempenha um papel fundamental na conversão de energia ali, né? De velocidade em pressão. Então, o que a gente tem que ter é simplesmente o impelidor girando, né? Fabricar um impelidor em 2020 não deve ser muito complexo, né? Ainda mais agora com desenvolvimento de impressora 3D, com CNC, então desenvolvimento em larga escala de processos de fabricação com tolerâncias apertadas, né?
Então, a fabricação e o desenvolvimento desse dispositivo não é muito complicado, né? Basicamente fazer um rasgo de chaveta ali no impelidor e passar um eixo e fazê-lo girar, né? Se isso daqui é um motor elétrico, se é você com uma bicicleta pedalando, ou se sei lá, um catavento, né? Uma hélice aqui eólica, o que quer que faça o impelidor girar, vai fazer com que o fluido que entra aqui, né, entre com uma pressão P1, saia com a pressão P2, né? Obviamente P2 maior que P1, tá? E aí, em contraposição a isso, né, as bombas de deslocamento, as bombas alternativas, né, de deslocamento positivo, tem um sistema um pouco mais complexo, né? Bem parecido até com o que acontece no carro, né? Mas o carro é o contrário. A gente tem a energia do fluido, né, uma máquina motriz, né, energia do fluido fornecendo torque para o eixo. Aqui a gente tem uma máquina operatriz, né, o eixo fornecendo energia para o fluido. Então a gente tem um sistema biela-manivela, tem uma cruzeta aqui, tem um pistão, né, o êmbolo aqui nesse caso, né, um sistema de válvulas que abre e fecha, e aí como ela suporta pressões muito maiores, né, uma bomba de deslocamento positivo tem que ser muito mais robusta, né, as paredes são muito maiores, né, do que a parede de uma bomba, né, a espessura da parede aqui da carcaça de uma bomba centrífuga, ela é bem menor do que a espessura da parede de uma bomba de deslocamento positivo, porque é aquilo que a gente estava falando, né? O limite de operação da bomba de deslocamento positivo em termos de pressão, né? É a resistência mecânica dos dispositivos que estão aqui, né? Enquanto eles resistirem, a bomba fornece pressão. E também o que está na descarga, né? Se você tiver um tubo de PVC na descarga, você não vai conseguir ter uma pressão tão grande quanto se você tiver um tubo, ou vamos imaginar aí hoje em dia, né? Em todas as casas aí a gente tem aquele sistema de conexão de tubo de PVC colado, né? Então imagina uma bomba d'água saindo com uma pressão muito alta, saindo para um tubo colado, claro que você vai ter um limite de pressão menor do que se você colocar na descarga da bomba um tubo de ferro, de aço, seja lá o que for, soldado, né? Então, com a parede mais espessa. Então, o seu limite de pressão é o processo que diz, e a bomba vai fornecer ilimitadamente o que você precisar. Enquanto alguma coisa não quebrar, ela está funcionando. Né? Tá? Tá? Então, as turbobombas são mais simples, é direto no eixo, né? O eixo gira o impelidor, aqui o eixo gira um sistema biela-manivela que transmite o movimento rotativo, né, que transforma o movimento rotativo num movimento alternativo, e aí tem que ter anel de segmento aqui para não deixar, né, aqui está a cruzeta, né, isso daqui é simplesmente o processo, um dos elementos que transforma o movimento rotativo em alternativo, aqui dentro está o pistão, né, o êmbolo no caso. Então não é direto, né? A conversão da rotação em movimento alternativo, você tem tudo isso daqui, né? É só para fazer. Aqui ainda tem um motor, né? Aqui nem está mostrando um motor elétrico. Aqui na bomba centrífuga a gente já vê um motor elétrico aqui, né? Aqui ainda tem que ter um motor acoplado, né? Então tem que ter um motor. Do motor tem que ter um dispositivo mecânico para transformar o movimento rotativo em alternativo e daí tem os elementos de válvula e tudo mais de segurança, né? Então, opa, tem uma coisa aqui errada. Voltou. Bom, então, de forma geral, as turbobombas, né? Claro, de novo, né? Sempre gosto de enfatizar isso, né? São números crus aqui, né? Que vocês têm que ter um pouco de cuidado na hora de usá-los, né? Então, de forma geral, as turbobombas ocupam um quinto do tamanho para o mesmo vazão e head das bombas de deslocamento positivo, né? Das bombas alternativas. Então, são menos pesadas, né? Elas ocupam menos espaço. Como uma bomba de deslocamento positivo, de forma geral, tem as paredes mais grossas, né, para aguentar as maiores pressões, elas vão ser mais pesadas também, né? As turbobombas não transmitem vibrações e sobrepressão para o fluido, né, ao longo do encanamento. Controle de vazão de uma turbobomba pode ser feito com o uso de uma válvula de recalque, né? Lembra que a gente viu variação da curva do sistema? A gente pode ter simplesmente uma válvula na saída da bomba, fechar a válvula, desde que a bomba continue trabalhando dentro da faixa de operação dela, né? Aquilo, né? A gente tem aqui a curva vazão head, né? Então, se o sistema está aqui, né?
e a gente fechar uma válvula, a gente consegue trazer o ponto de trabalho do sistema para cá, fechando uma válvula, né? Se isso for interesse do processo, uma bomba de deslocamento positivo, a gente não consegue fazer isso. Se a gente fechar a válvula, lembra que a característica da bomba de deslocamento positivo é ter uma curva paralela aqui, né? Então você pode fechar a válvula à vontade, que a vazão não vai mudar numa bomba de deslocamento positivo, tá? Bom, aí você fala, pô, caramba, você só está falando de coisa ruim, né? Mas as bombas de deslocamento positivo têm sua vantagem também, né? Bom, elas bombeiam altas pressões, então não tem muito como você chegar. Aquilo que a gente estava discutindo bastante, né? As bombas, as turbobombas, né? Elas têm um limite inerente de aumento de pressão que é dado pela transformação de torque em quantidade de movimento angular do fluido. Então não adianta. Isso é muito bem demonstrado na curva head-vazão, né? Que existe o limite superior aqui, né? Então se a gente tem aqui head contra vazão, então existe um limite superior de head ou de pressão, né? Que a bomba fornece e você não consegue, não adianta você fazer nada que você não vai levar a pressão que uma turbobomba fornece acima disso. Então, se a gente quiser grandes pressões, ou coloca as bombas em série, né? A gente viu, lembra? Um dos métodos de aumentar o head, né? E aí você vai somando os head, né? Mas aí, eventualmente, você vai ocupar mais espaço do que uma simples bomba de deslocamento positivo, né? E às vezes espaço não é o que você quer numa. É, às vezes espaço é luxo, né? Como em plataformas de petróleo, então tem muita aplicação que você não quer ocupar muito espaço. Bom, aí né, é isso que eu estou falando aqui, né? Compete com as bombas de múltiplos estágios ou bombas em série, né? E aí, se na planta houver vapor, a gente usa bomba de acionamento direto. As bombas de deslocamento positivo pode iniciar sem líquido na tubulação, né? Aquilo que a gente estava falando, apesar de não ser muito bom, porque a bomba funcionar seco, ela pode superaquecer, mas teoricamente uma turbobomba consegue gerar o vácuo necessário para aspirar o líquido que está a montante, né? Que está antes da bomba. E ela se dá melhor com sólidos e gás do que do que as turbobombas. A pressão é função do requisito do sistema e não depende da vazão que a bomba produz, então a gente já discutiu bastante essa frase aqui, né? E consegue bombear fluidos de alta viscosidade, né? E é até bom, né? As bombas, aquilo que a gente estava falando. Quanto maior a viscosidade do fluido, menos são as perdas por recirculação entre a região de descarga de alta pressão e a região de sucção que está a baixa pressão, né? Então a recirculação é melhor e aí quanto maior a viscosidade, menos essa recirculação acontece, tá? Bom, então terminou essa parte de bomba de deslocamento positivo. Alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então a gente vai entrar agora na parte de compressores volumétricos, né? Então a matéria da segunda prova, vocês vão fazer no final de novembro. E aí, né, fazendo uma motivação aí desses dispositivos, os ventiladores e os compressores, aí por que tem ventilador aqui, né? Porque basicamente são dispositivos, né, são máquinas operatrizes que são usados em fluidos compressíveis, apesar de que os ventiladores eles não servem para comprimir o fluido, né? Eles são usados em fluidos compressíveis, mas você não quer comprimir. Se você tiver um fluido compressível e quiser comprimir o fluido, aí a gente usa os compressores. Se a gente tiver um fluido compressível e não quiser comprimir o fluido, se usa os ventiladores, né? Que o ventilador é para movimentar o fluido, não para comprimi-lo, né? E o compressor, aí sim, você quer aumentar a massa de fluido num certo volume, né? Empurrar uma certa massa de fluido num determinado volume. Então, aí a gente tem que usar os compressores, né? Eu não sei se é muito bom isso daqui, né? Mas tudo bem. Os ventiladores são uma analogia com as turbobombas, né? O princípio de funcionamento das turbobombas, no sentido de que a gente quer movimentar os gases, né? Então essa seria essa analogia aqui, né? É, é, o sentido, isso que eu tinha falado, né? O sentido do ventilador é fazer a movimentação. Como as turbobombas, não existe o análogo, né?
do compressor, mas só tentando fazer uma analogia aqui, não sei se ficou muito boa essa analogia não, talvez eu até tire ela, mas enfim, é só para entender que uma turbobomba serve para movimentar o fluido, que é o que o ventilador faz, e o compressor, né, um dispositivo mecânico destinado a aumentar a energia de fluidos compressíveis, né, pelo aumento de sua pressão. Analogia com bomba volumétrica, né, não sei lá, não sei, de repente eu tirei essa frase aqui, né, porque os compressores variam a massa específica do fluido e as bombas não, né? Não tem, dificilmente você varia a massa específica de um líquido, né? Tá? Então, mas de uma certa, porque mesmo porque a bomba volumétrica, né? Ela aumenta, a gente aumenta a pressão de um fluido compressível, basicamente, né? E principalmente por ele ser compressível, a gente aumenta a massa específica dele. A bomba volumétrica não vai conseguir variar a massa específica de um fluido. Então, não sei, tenho minhas dúvidas que se essa frase aqui está boa, né? Vocês podem simplesmente, a gente pode ignorar essa frase, né? Eu tentei trazer uma analogia com o que a gente já tinha visto, mas não sei se ficou muito bom, não. Mas, enfim, o importante desse slide, né, é entender que ventilador ele é um dispositivo para ser usado em fluidos compressíveis quando você não quer comprimir o fluido. E o compressor é o momento que você precisa, né, requisito do seu processo de aumentar a massa específica do fluido, do gás, né, basicamente. Então, aqui, né, voltando lá na parte inicial do curso, quando a gente tinha feito esse desmembramento, né, do curso, né, então a gente tem as máquinas de fluxo, as máquinas operatrizes, né, que fornecem energia para o fluido, e aqui as motrizes que retiram energia para o fluido. Isso daqui a gente vai ver ainda na semana que vem, também a parte da P2, né, a parte de turbina. Mas por enquanto a gente está em máquina de fluxo operatriz, né, volumétrico, e aí existem, né, as rotativas e as alternativas, que são os compressores de parafuso, né, e os compressores de pistão. Então, são as máquinas para serem usadas com gases, né, com fluidos compressíveis, que é o que a gente vai estudar. Né? Na verdade, a gente vai analisar muito mais os compressores alternativos, porque os detalhes do rotativo, né, bom, os volumétricos, né, os rotativos não tem tanta característica, vamos dizer assim, termodinâmica, quanto existe o compressor alternativo. Os, os, os compressores dinâmicos, né, o que seria o análogo das turbobombas lá, né, que se baseiam no princípio da variação da quantidade de movimento angular, a gente não analisa porque muita coisa é parecida com o que a gente já viu para as bombas. Então seria mais um repeteco, né, do que a gente viu. Então por isso que a gente vai vir para esse lado aqui e analisar os ciclos termodinâmicos, basicamente, dos compressores alternativos, que guarda muita semelhança lá com o que vocês viram em ciclo de Brayton, tá? Ciclo de potência a gás, né? Então a gente vai passar uma boa parte aqui da aula falando do ciclo termodinâmico de um compressor de pistão a gás, para comprimir gás, né? Um compressor de pistão, tá? Então só algumas classificações, né? Os compressores volumétricos é basicamente aquilo que a gente já viu lá, passar um pouco mais rápido aqui, né, para as bombas, né, aplicação direta de força que move o fluido da região de baixa para alta pressão, né, então não tem aquela conversão de energia cinética em energia de pressão, que é o que acontece nos compressores dinâmicos, né, passando por uma câmara hermética, outra característica, né, dos compressores de deslocamento positivo, e trajetória do fluido e do dispositivo são semelhantes. Então são características que a gente já viu, né? E os compressores dinâmicos, né, ou turbocompressores, baseados na variação da direção e valor absoluto da velocidade do fluido, né, que é a equação de Euler, e é o principal critério de classificação desses dispositivos. Né? Aí a gente tem o radial, o misto e o axial. Né? O de fluxo radial, né, aquele que o fluido entra, ele entra numa certa direção e sai a 90 graus, o fluxo misto que ele entra e sai alguma coisa entre 90 e 0, e o fluxo axial que o fluido ele entra e sai na mesma direção. Tá? Bom, a gente vai ficar, o que a gente vai analisar de novo, né, são os compressores volumétricos, né, alternativos. E aqui a gente tem basicamente, né, semelhante às bombas, é mais ou menos parecido, né, a classificação que a gente tinha visto para as bombas, mas aqui é para fluidos compressíveis. Né, tá?
Então, o princípio de funcionamento dos compressores alternativos, que é o que a gente vai focar, né? Analisar o ciclo termodinâmico, relação de potência e compressibilidade, da variação da massa específica, né? O trabalho de compressão de um fluido compressível. Então, a gente vai focar no princípio de funcionamento dos compressores alternativos. É bem similar o princípio de funcionamento, né? Não o princípio de fornecimento de energia, porque aqui a gente tem uma etapa de compressão do gás que passa por um processo de aumento de temperatura, né? A gente vai ver por que isso. Mas aqui a gente tem algumas características bem peculiares, né? Termodinâmicas, ou características termodinâmicas do processo de compressão de um fluido compressível, tá? Então tem alguns detalhezinhos a mais, vou fazer relembrar um pouco de termodinâmica aqui, né? Para a gente poder analisar as relações entre potência fornecida para o eixo e a potência que o fluido efetivamente recebe na compressão. Bom, então o princípio de funcionamento é basicamente o que a gente viu para a bomba volumétrica, né? Um sistema biela-manivela que transforma um movimento rotativo, né? Que é o que a gente não está, bom, a gente está vendo aqui na frente, né? Esse é o sistema biela-manivela, que a gente tem o virabrequim girando, né? E aí o eixo de manivela aqui, né? Ele está incorporado no virabrequim, né? E tem a manivela, a biela ali que está fazendo a conexão, né? Do eixo de manivela com o compressor, né? A cada rotação, o pistão efetua uma ida e uma vinda, né? Então, um ciclo mecânico, né? A gente não tem, eventualmente aqui, sim, a gente acaba tendo um ciclo termodinâmico, né? A cada rotação ele comprime, ele aspira, né? Vamos ver aqui uma rotação. Ele admite e comprime. Então, a cada rotação tem um ciclo termodinâmico também, né? Nesse caso. Porque eu estou pensando aqui no motor de ciclo Otto, né? Porque a cada duas rotações que a gente tem um fornecimento de trabalho, né? Mas na verdade, bom, aí estou pensando alto aqui, né? A questão pensando em ciclo termodinâmico também, a gente nunca tem de fato um ciclo termodinâmico, né? Porque o gás ele entra e sai, né? Ele não é a mesma massa de gás, mas a gente faz a hipótese de ser um ciclo termodinâmico, né? É a mesma hipótese que a gente faz lá no ciclo Otto, quando a gente está analisando motor de combustão interna, né? O gás ele entra e sai pelas válvulas, mas a gente considera como se fosse um ciclo termodinâmico, tá? Bom, então as mesmas que a gente tem as mesmas definições que a gente tinha lá para a bomba alternativa, né? Quanto à posição do cilindro, horizontal, vertical, quantidade de cilindro, simplex, duplex ou triplex. Quanto aos estágios de compressão, né? Pode ser um estágio ou de duplo estágio, né? O gás, após sair o comprimido do primeiro cilindro, ele entra no segundo recebendo nova compressão. E aí a gente tem várias configurações para essas bombas de vários estágios, né? Pode ser em L, pode ser paralelo, aí depende muito de critérios construtivos aí do fabricante, né? Ela pode ser aqui, ó, de simples estágio e só uma simples estágio e simples efeito aqui, né? Ela só admite e comprime em cada ciclo mecânico, né? Aqui em V, aqui em L. E quando a gente tem uma bomba de duplo efeito, o que a gente tem, né? É que a gente precisa de uma cruzeta aqui, ó. Porque senão, o eixo aqui, ó, a gente tem que ter a câmara isolada ali dentro, né? Para ele comprimir e aspirar na subida e na descida. Então, existe uma cruzeta aqui, ó, um elemento adicional, quando a gente tem uma bomba ou um compressor de duplo efeito, né? Tá? E aqui não tem porque essa daqui é de simples efeito. Bom, outras configurações, né, de simples ou duplo efeito com um ou vários estágios, né? Então essa daqui seriam pistões, um pistão para a direita e um pistão para a esquerda aqui, né? E aí observa que a gente tem um pistão um pouquinho maior e um pistão um pouquinho menor, né? Eventualmente, na saída o ΔP de um deles é maior do que o outro,
né? Então a sucção de um, eventualmente esse pistão aqui forneceria uma pressão maior porque ele tem um elemento mais robusto aqui, né? Que está até parecendo um êmbolo, né? E aqui eventualmente tem um pistão mesmo, né? Então, a gente pode ter várias configurações, né? E aí otimizando em função do ΔP para cada estágio do compressor. E aí, de novo, né? Outra configuração que a gente pode ter. E aí a câmara de refrigeração, a gente vai ver na análise de termodinâmica por que é importante refrigerar a camisa do cilindro para aumentar a eficiência, né? Então a gente vai ver isso do ponto de vista termodinâmico. Aí simples efeito, duplo efeito, né? Aqui tem um gifzinho de um compressor. Ele comprime quando ele está indo para a direita e quando ele está indo para a esquerda, né? E succiona também nos dois tempos, né? Então a gente está vendo que tem que ter aqui um elemento adicional, que é o que a gente estava falando, né? Que é a cruzeta. Então a biela ela não se conecta diretamente com o pistão, porque a gente tem que ter uma câmara hermética aqui, né? Se a biela entrasse aqui direto no pistão, a biela tem um movimento que não é bem linear, né? Ela tem um jogo ali na conexão dela com o pistão. Então, professor, a disposição espacial do compressor é só uma questão de ocupação? Ô, Paulo, eu acho que não, é uma pergunta boa, cara, mas eu acho que não tem nada a ver com desempenho, não. Eu acho que realmente é só disposição mesmo. Porque é aquilo que eu estava falando, né? Se você pegar, olha só, isso daqui até mostra bem. Essa disposição horizontal aqui, a válvula acaba tendo a gravidade agindo para cá, né? Imagina que você pega esse cara aqui e gira ele a 90 graus. Você vai ter um esforço aqui, né, nessa válvula que eventualmente você não teria dessa forma, né? E aí quando você coloca o compressor horizontal aqui, ó, as válvulas já são feitas levando em conta o G para baixo, né? Eu acho que é realmente uma escolha de. Não vejo, né? Aonde que isso possa afetar o desempenho da máquina, não, cara. Eu acho que isso é realmente uma escolha de espaço, né? De seu espaço físico lá, se ele suporta alguma coisa horizontal ou vertical. Por exemplo, plataforma de petróleo, eu sei que quanto mais vertical as coisas, melhor, porque você acaba ocupando espaço para cima, né? Então eu acho que realmente o espaço numa plataforma é muito restrito, muito caro, né? Então, agora você está numa planta industrial enorme, você não precisa muito subir, você pode fazer as coisas mais horizontalizadas. Então, eu acho que é realmente uma questão de espaço, tá, cara? Eu não acho que isso influencie na eficiência. Tanto é que aqui, em nenhum momento, né, dos ciclos termodinâmicos, a gente leva isso em consideração, né? Se é vertical ou horizontal, tá? Eu acho que isso é realmente uma questão de é, conveniência lá da sua planta, né, da sua necessidade, tá? Beleza? Então, é, bom, aqui tem o horizontal, né? É, e aí, o órgão que movimenta o fluido pode ser um pistão ou diafragma, isso também a gente já viu bastante lá em bomba, né? A gente já viu o princípio de funcionamento do diafragma, é a mesma coisa, basicamente você tem um pistão que movimenta um diafragma, e aí o diafragma succiona e comprime o gás, né? Da mesma forma que ele faz com o líquido. E tem os rotativos, né? Similar também às bombas volumétricas alternativas. Não tem um sistema biela-manivela, é um movimento rotativo. E a cada rotação, né, uma porção de fluido é aprisionada e transportada para a saída, né? Então, é o que a gente está vendo aqui, né? Esse é o de parafuso, né? Então, o parafuso vai girando e vai carregando o fluido lá para a saída, e à medida que ele vai carregando, as câmaras vão diminuindo e comprimindo o fluido. No dilóbulo não existe, né, essa compressão. Você observa aqui, ó, que esse código de cores aqui, né? Essa escala de cores que ele está mostrando na imagem é bem interessante. Ó. O gás, ele entra, o que eu entendo desse GIFzinho aqui, né? Que ele entra azul com a baixa pressão, aí ele é aprisionado aqui na câmara, ó, a pressão ele ainda não aumenta muito, mas quando o lóbulo, ou quando essa câmara aqui se conecta com a saída, né, com a descarga, tanto a da direita quanto a da esquerda, você vê que o fluido fica vermelho de repente.
Ele passa de uma condição azul para uma condição um pouquinho mais verde, né, que eu imagino que seja pressão maior, e aí ele de repente vira vermelho, porque esse tipo de dispositivo ele não vai diminuindo o volume como essas bombas de parafuso, por exemplo, né? Ela eventualmente tem um gradiente de pressão forte no momento que o fluido se conecta ali com a descarga. E aí a gente tem aqui a de palheta também, né? Que é igual a bomba de palheta que a gente viu, né? Tem uma palhetazinha ali que, à medida que esse eixo gira excêntrico com relação à carcaça da bomba, né? Essas câmaras vão se formando e aí a gente vê direitinho o volume diminuindo, né? Então, eventualmente aqui a gente já existe um processo de compressão dentro da própria bomba, né? Porque o volume vai diminuindo e aí a bomba já entrega o fluido ali para a saída um pouquinho comprimido, né? Com uma certa compressão, em contraposição a esses dispositivos que de repente tem essa conexão com a descarga que faz esse salto de pressão, né? Mais pronunciado, né? Enfim, isso é característica de cada um dos tipos de dispositivo, né? Bom, as rotativas, né, de parafuso, então são dois rotores helicoidais, um com lóbulo convexo e outro côncavo, né, que são os sulcos, e geralmente os rotores são sincronizados por uma engrenagem externa, né? Então, quando a gente tem essa engrenagem externa aqui, ó, o que a gente pode ter, né? O que você pode imaginar? Que um parafuso ele é acionado e por interferência ele aciona o outro, né? Mas o problema é que isso gera um desgaste muito grande. Então, a preferência é fazer essa conexão externamente aqui, ó, por uma engrenagem externa e sincronizada, claro, né? Então, eles não necessariamente se tocam, ou se tocarem, não é um que gera torque para o outro, né? E isso diminui bastante o desgaste. O que fornece o torque tanto para esse eixo quanto para o outro eixo, né, do outro parafuso lá, é um sistema externo, né? Então, o gás fica isento de óleo. Isso é até bom, porque se você está comprimindo um gás e se você tiver a interferência das duas engrenagens, vamos dizer assim, né, dos dois parafusos ali, né, você vai precisar de óleo para não ter muito desgaste. E se essa conexão for externa aqui, ó, o óleo pode estar totalmente isolado ali do gás, né? Então, por isso que às vezes a gente tem compressor que acaba contaminando o gás com óleo, porque eventualmente você tem que ter algum processo de lubrificação. Dependendo da aplicação, isso não é problema, mas se precisar de gás puro, isso daqui pode ser bastante problemático, né? Então é uma alternativa, gás puro sem óleo, né? Então é uma alternativa para o processo de compressão onde a gente não precise, onde a gente não queira contaminar o gás com óleo, tá? E aí, né, o compressor de parafuso, quanto mais longo o rotor, maior é a pressão, porque é aquilo que eu tinha falado, né? À medida que o fluido vai sendo esse tipo de compressor aqui, né, à medida que o fluido vai sendo encaminhado ao longo do parafuso, as câmaras vão diminuindo. E aí lá no final ele é entregue já com uma pressão alta, vamos dizer assim, né? E quanto maior o diâmetro do rotor, maior a capacidade, maior a vazão, né? Capacidade aqui é sinônimo de vazão, tá? Então, quanto mais, que é até meio óbvio, né? Quanto maior esse diâmetro aqui, né? Se isso daqui fosse maior assim, e aí, claro, a carcaça passando ali por fora, né? Maior o volume aqui na câmara. A vazão desses dispositivos é bem simples de ser calculado, né? É quanto de volume que cada câmara ocupa pela velocidade de rotação do dispositivo, né? Tá? O de palheta, né, tem um rotor, um tambor central excêntrico com relação à carcaça, o tambor tem os rasgos aqui, né, onde a palheta é inserida. E aí, aqui ele está mostrando, ele está falando, né, de um sistema que funciona pela rotação, né? Eu já vi, pelo menos não na vida real, mas em vídeos, né? Esse tipo de compressor com uma mola aqui, né? Que empurra a palheta para fora. Aqui ele está dizendo que nesse caso específico aqui, o que acontece é que à medida que o rotor gira, é, a palheta ela vamos dizer assim, né? Eu não gosto muito de usar o termo força centrípeta, desculpa, força centrífuga, porque na verdade não é uma força que existe, né? O que existe é a ausência da reação à força centrípeta.
Então, como não existe reação à força centrípeta, a paleta acaba indo para a periferia. E aí ele encosta ali na, na carcaça da bomba, vedando fazendo a vedação dos selos, das câmaras ali, né? A compressão no rotor é independente da pressão no recalque, e aí o equilíbrio é atingido quase que instantaneamente, né? Porque aquilo que a gente estava falando, ela acaba fornecendo uma pressão aqui, né? Como o volume das câmaras vai diminuindo, ela comprime já o gás, mas o que está acontecendo, a jusante ali, né? É outra coisa. Então, é isso que eu estava falando. A compressão do rotor é dependente da pressão no recalque, né? E aí elas entram em equilíbrio no momento que esse gás aqui, que essa câmara aqui, né, se conecta com a câmara lá, a jusante, tá? Compressor de lóbulo, né? A gente está falando um pouco dos rotativos, a gente vai focar muito mais nos alternativos, mas é só para não deixar também os rotativos muito de lado. Mas passa rápido aqui que a gente já viu também isso, né? Dois rotores que conduzem o gás para descarga, muito parecido com as bombas, né? Rotativas. Aí voltando aqui para os compressores alternativos de pistão, que é o interesse, né? O foco da aula, né? E o foco da parte de compressor que a gente vai ver. Então esse é um compressor alternativo monocilíndrico horizontal. E aí ele tem três partes básicas, né? A carcaça, que é essa parte achurada aqui, né? O cilindro, que é efetivamente o elemento que fornece pressão, né, que comprime o gás, e a peça de distanciamento, que é esse elemento aqui que está entre o sistema biela-manivela e o cilindro. Então, aqui a gente tem uma outra maneira de ver, né, uma outra foto. Então a gente tem, de novo, uma peça de distanciamento com dois compartimentos, eventualmente algum gás tóxico, alguma coisa que não pode contaminar o eixo da bomba. Então essa peça aqui, ela serve também como uma questão de segurança, né? E aqui o cilindro de duplo efeito, né? Então a gente tem aqui um compressor de duplo efeito, aqui está a cruzeta, né? Então a gente tem um sistema biela-manivela que se conecta com a cruzeta, e ela, por sua vez, que se conecta com o eixo do compressor, porque como ele é de duplo efeito, esse movimento aqui não pode estar sujeito a esse jogo aqui que existe, né? Na biela, né? Tá? Então esse movimento aqui do compressor de duplo efeito tem que ser alternativo e linear, né? Ele não pode ter porque ele tem que ter uma câmara aqui na hora que ele vai para a esquerda, né? Se o compressor tiver, se a biela tivesse ligado direto no compressor, a gente nunca ia conseguir formar uma câmara do outro lado do cilindro, né? Do pistão aqui no caso. Então aqui estão as válvulas, né? Eventualmente válvula de admissão. Então isso daqui, aqui ele está falando, né, admissão e admissão. E aqui as válvulas de descarga. Então na hora que o pistão está indo para a direita aqui, né? Essa válvula aqui se abre para admitir o gás, né? E essa daqui se fecha. Aqui ele comprime, né? Então nesse momento o pistão descarrega o gás que estava nessa câmara da direita aqui, né? E ao mesmo tempo que essa válvula de sucção de descarga está fechada e essa de admissão está fechada. Na hora que ele vai para a esquerda, acontece o contrário. Essa se fecha, essa se abre e essa se abre, né? Tá? Bom, e aí uma outra configuração, aqui sem duplo efeito. Então observa que aqui, ó, a gente não precisa da cruzeta, né? Então a biela está conectada diretamente no pistão. Então, de forma geral, eles são lubrificados a óleo, né? Então a gente tem aqui o óleo aqui embaixo, né? Então a gente tem o resfriamento, essa parte azul aqui, ó. Então a gente vai ver na análise termodinâmica por que esses compressores são resfriados, né? Para aumentar a eficiência. Aí a peça 2 é um intercooler, né? Porque ele comprime numa câmara e manda para a segunda para dar uma é um compressor de duplo estágio, né? De dois estágios. Então, no primeiro estágio ele comprime e depois ele entra comprimido nesse outro estágio e
entrega, né, para descarga comprimido pelo ΔP que esse segundo estágio fornece, né? Então tem um ΔP1 e o ΔP2. E no meio do caminho tem um intercooler, né? Porque a gente vai ver que é o mesmo efeito o mesmo aumento de eficiência que a gente teria no ciclo de Brayton, né? Tem uma similaridade aqui do ciclo de compressão com o ciclo de Brayton, de fornecimento de potência a ar, né? Então por isso que a gente tem que resfriar, por isso que é bom, né? Aumenta a eficiência do ciclo. Se no momento que ele sai do ΔP1, ele for para o ΔP2 e sofrer um resfriamento intermediário, tá? Então são todos elementos, né? Pistão, a biela, o 5, né? O virabrequim, opa, desculpa, o virabrequim é o 5 e a biela é o 4, né? E aí filtro, cárter, tudo aqui, o óleo e tudo mais, né? E aí, né, falar de cada componente aqui do compressor, desse compressor, né? Então, o que a gente tem é a carcaça, né, essa parte aqui, né, o que a carcaça faz? Ela protege as partes móveis, é onde tem um reservatório de óleo, e ela não trabalha sob pressão. Então, essa parte da carcaça aqui, ela simplesmente é para transformar o movimento rotativo lá do motor elétrico, né, em alternativo. Então, aqui simplesmente tem que ter óleo, né, para lubrificar todas as partes. No cilindro, né, na parte aqui de compressão, né, onde ocorre a compressão do gás, então é um projeto complexo, porque é um vaso de pressão com várias aberturas, né, e existem concentrações de tensões e gradientes térmicos em vários componentes aqui do cilindro, né. Então isso é um projeto mecânico relativamente complexo, bem mais do que a carcaça, né, porque a carcaça não tem não está sujeita a nenhum gradiente de pressão nem de temperatura. Bom, eventualmente uma temperatura por atrito, mas não tão severo quanto o que acontece aqui nos estágios de compressão. E aí, né, essa peça de distanciamento que está aqui, ó, que é o que ele está falando agora, ela conecta a carcaça ao cilindro, né, faz a conexão da cruzeta aqui, né, do dispositivo de conversão de rotação em energia em movimento alternativo para o cilindro. Essa peça de distanciamento, né, ela evita excessiva proximidade entre os dois, né, entre o que está acontecendo no processo de compressão, né, a alta pressão e temperatura, e um processo mecânico aqui que está acontecendo basicamente um pouco acima da temperatura ambiente e na pressão ambiente, eventualmente, né. Então essa peça garante o isolamento dos dois, tá? É a peça de distanciamento. Então, ó, se o gás comprimido for tóxico ou inflamável, né, a peça de distanciamento carrega o gás eventualmente vazado para o local seguro, porque eventualmente a gente tem, através aqui do eixo, ó, a gente pode ter um gás que aqui tem um selo, né, um selo de pressão, eventualmente pode ter um gás que escape aqui, né. Então a peça de distanciamento, ela eventualmente descarrega, né, pode ter um filtro aqui na saída, para descarregar esse gás. Então, tem uma questão de segurança aí também, né, nesse dispositivo. E ele permite que o compressor, né, sirva para diversas aplicações, por isso que geralmente ele não é incorporado no equipamento, para dar flexibilidade para o dispositivo. Né? Você pode ter um compressor, eventualmente trocar o motor, né, aumentar a potência disponibilizada aqui no eixo, né, ou se o motor estragar, então garante essa peça de distanciamento garante uma certa flexibilidade no uso do compressor. Então, por isso que geralmente ela não é incorporada no equipamento. Então, esse dispositivo aqui, né, você está falando, né, é um equipamento de processo, né, alguma coisa mais, algum processo industrial, né, então um de pequeno porte, ele não seria de duplo efeito e eventualmente também não teria essa peça de distanciamento. É um que a gente está acostumado a ver aplicação residencial ou indústria de pequeno porte, oficina, alguma coisa assim, né? Ele não só não é de duplo efeito, como também não precisa da peça de distanciamento. Né? Então, normalmente é para comprimir ar, né? Compressor de ar e aplicação de hobby ou residencial, ou até uma industrial de pequeno porte, não tem essa configuração que está mostrada aqui. Tá? E aí, né, aquilo que eu tinha comentado, o de duplo efeito ele exige, né, que esse sistema biela-manivela seja conectado com o pistão através de um sistema haste-cruzeta, que é isso daqui, né, esse sistema que a gente estava vendo. Porque a biela aqui, ó, ela precisa de uma certa
folga para funcionar, né? Se vocês voltarem aí alguns slides ou verem o slide do compressor funcionando, esse sistema aqui, a biela fica subindo e descendo aqui, né? Então, eventualmente, um compressor de duplo efeito não funcionaria, porque a gente precisa ter a câmara vedada dos dois lados, né? Tá? E aí tem que ter um selo mecânico na passagem da haste pela carcaça, que é aqui, né? Aqui e aqui, tem que ter um selo mecânico. Então tem que ter mais válvulas e normalmente é mais pesado, né? Então um compressor de duplo efeito, ele faz sentido quando for economicamente viável fazer isso. É por isso que os compressores pequenos que a gente tem em casa não são normalmente assim, né? Ele é conectado diretamente na biela, tá? O pistão é conectado diretamente na biela, tá? De simples efeito, né? Então por isso esses compressores de duplo efeito têm um maior custo adicional. Mas a vantagem, né, é que tem mais vazão para a mesma cilindrada, vazão é menos pulsante. Lembra que a gente viu isso daqui? Para a questão das bombas alternativas, né, que a gente tem. Se a gente fizer um plot da vazão instantânea contra o tempo, esse tipo de dispositivo é assim, né? Porque quando ele está lá, quando ele está na parte de sucção, né, no tempo de sucção, ele não. Opa, na verdade não é assim, não. Esse é o de duplo efeito. É assim, ó. Essa parte, ops, tudo. Quando ele está entre 0 e 180 graus, ele comprime. Mas de 180 a 360, a vazão é zero, porque ele está succionando, né? Isso é o de simples efeito. E aí depois ele comprime de novo. Então, a vazão ela tem esse comportamento num de simples efeito. No de duplo efeito, a gente sempre tem a vazão acontecendo. Ela é pulsante, vamos dizer assim, é pulsante, né? Mas ela está sempre acontecendo, porque no momento que ele está aspirando de um lado, ele succiona do outro e vice-versa, né? Tá? Então, de forma geral, né, as válvulas são os componentes mais delicados e aí, então, por que a gente está falando disso agora, né? Porque é um componente muito importante, que é esse mecanismo que a gente falou de forma bem geral, né, desse mecanismo é, que é basicamente o mecanismo que permite o compressor aspirar e expulsar o ar, né? Que é a bomba e o compressor, esses alternativos de movimento alternativo, né? Eles precisam de um sistema de válvula para permitir que o ar entre, ou fluido, ou líquido, né, no caso da bomba, e saia de forma com menos perda de carga. É possível. Então a gente vai falar das válvulas agora, né? Bom, são 4h30, vamos dar uma paradinha aí de 10 minutos, para a gente dar uma descansadinha, beber uma água. Aí daqui a 10 minutinhos a gente volta aí e continuar falando de válvula. Alguém tem alguma pergunta aí? Tudo certo? Bom, então vou parar aqui a gravação. E aí daqui a 10